Vamos lá. Bom, então vamos lá. O Luiz Américo fez uma pergunta assim. Que reflexos tem para a criança quando a mãe só percebe que está grávida após o 4º mês de gravidez? O fato em si não quer dizer absolutamente nada, Luiz. A questão é qual é a reação da mãe diante da gravidez. Isso sim. Não importa se é com 1 mês, 2 meses, 1 semana, 5 meses. Tem algumas mulheres que têm ciclos irregulares, às vezes tem um distúrbio de peso, que às vezes nem percebe. Tem uma série de situações. A questão não é o fato, se descobriu quando está com 4 meses, é como essa criança veio, foi bem-vinda, tá ok. É isso que é o mais importante, não se descobriu 3 ou 4 ou 5 meses, ok? Então, a grande questão aqui não é descobrir os 4. Geralmente, nos 4 é onde é o mais comum, assim, de limite, porque nos 4 meses a criança começa a se movimentar lá dentro. De repente, a mãe fala, tem alguma coisa aqui dentro de mim. Adivinha o quê? Um bebê, né? Agora, se ela já soubesse, estivesse escondendo para ninguém saber, aí depende, estou falando, tudo vai depender de como a mãe reage diante da gravidez, e não a gravidez em si, e sim a reação da mãe. Se a mãe, aos 4 meses, descobriu, está feliz, está ok, está tranquilo, não tem nenhum problema maior. Mas o foco não é a idade, o foco é a reação da mãe diante da gravidez, ok? A Roseli. Fernando, gostaria que me ajudasse a entender a dinâmica de uma garota de 21 anos que sofre com hiperidrose. Hiper é em excesso, né? Hidrose é transpiração. Então, transpira muito. Transpira muito nas mãos e nos pés. Ela é a primeira de 2 filhos. O irmão nasceu quando ela tinha 5 anos. O nascimento do irmão foi muito sofrido para ela. O nascimento, eu até já li a pergunta, que eu vou responder toda, mas vou falar toda a pergunta, assim. Mas guarda, o nascimento do irmão foi muito sofrido para ela. Adivinha por que foi sofrido para ela? Se o ambiente estivesse em paz e tranquilo, não seria sofrido para ela, viu? Então tá aqui, chegava a perguntar para a mãe se não ia deixá-la morrer. Veja, ela tem segurança do amor da mãe? Não tem. Não tem. Com 5 anos, deveria ter, né? Deveria. Então tem alguma coisa aqui que essa criança não tem essa segurança de ser amada e pertencer ao sistema. Tem algo aqui, tá? Isso já é um grande sinal. Aí vem assim, a hiperidrose apareceu na adolescência. A família tem bom relacionamento. Toda vez que me afirma assim, a família tem bom relacionamento, o casal tem uma boa sexualidade, tudo isso aqui, para mim não serve para nada, porque bom relacionamento eu posso olhar uma máscara, um rótulo e dizer, o rótulo está ok. E o conteúdo? O conteúdo eu não sei, mas o rótulo está. Porque fica assim, a família tem bom relacionamento. O pai enérgico, mas bastante próximo. A mãe também. Se ela tem 21 anos, não era para estar tão próximo assim. Então, isso para mim já tem alguma coisa estranha. Pai muito próximo também é meio estranho, porque a função paterna, enérgico, vou colocar assim, é uma avaliação de quem olha de fora. Se você olhar uma pessoa assertiva, mas quem está olhando é alguém que é o bonzinho salvador, o assertivo é ser enérgico, bruto, não ama, vai depender de quem está vendo. Então, isso aqui, para mim, é uma avaliação de alguém. Não sei se é sua, de quem que é essa avaliação, mas uma coisa básica que eu falo, não acredito no que os clientes falam. Agora, nem acredito no que as pessoas falam a respeito de cliente, aí menos ainda. Mas esse dado aqui já tem alguma coisa que chama muito atenção. E aí vem assim, a garota é próspera. O que é próspero? O que é próspero? Por exemplo, essa palavra em si, para mim, também não serve para nada. O que ela é próspera? Ela é comprometida com estudos, curso, faculdade, bastante responsável e exigente, mas insegura, às vezes duvida da própria capacidade. Bom, tudo isso fala que na infância ela não foi amada, ela não se sentiu reconhecida, valorizada. E aí ela tem uma cobrança exagerada de uma série de coisas para ver se ela pode ser aceita e amada. Tem um problema sério nessa história aqui. Olhando de fora, pelo que você está colocando, assim, quem olha de fora parece tudo lindo, mas só pelos sintomas que já colocou aqui, com certeza não, com certeza não. E aí, com 21 anos, por exemplo, eu gostaria de saber, já teve algum namorado na vida? Tem namorado? Como é que está a sexualidade? Tem projeto de vida? Não tem? Está grudado demais na mãe, no pai?
O que está acontecendo aqui? Então, está cheio de fatores aqui que eu investigaria, mas só pelos sintomas tenho certeza que tem problemas nesse campo de família, com certeza. Aliás, falando nisso, vai ter o temático de família, hein? Preparem-se. Vocês querem ver como é que eu trabalho com família? Vou fazer constelações bem didáticas e vou aprofundar o tema família e mostrar as dinâmicas para trabalhar com família. Por exemplo, isso aqui é muito comum. O cliente chega e começa a falar toda a máscara linda e maravilhosa, só que está cheio de problema. Mas a máscara é linda e maravilhosa. Adivinha que eu tenho que procurar? A sombra, né? Porque na sombra que eu vou encontrar onde é que estão os problemas. E aí eu vou ver se o cliente realmente está vendo a realidade ou está criando um mundo de ilusão para não ver a realidade. Aqui, só pelos sintomas aqui, tem algo que chama muito atenção, mas muito. E essa história da garota próspera, pais perto demais, não sei, esse negócio tá estranho. Mas veja os sintomas. Ah, tá aqui, ó. Ela ficou com medo que a mãe ia deixar... Como é? Que ela ia deixar o... Perguntava para a mãe se ia deixá-la morrer. Veja, isso é um sintoma gravíssimo. Tipo assim, eu não tenho confiança que você me quer. Tipo assim, quem sabe vai nascer um melhor. E aí você não quer mais saber de mim. Bom, ela tem o sentimento de pertencer à família, de ser amada? Não tem, não. Tem alguma coisa estranha aqui. E essa história, ela duvida da própria capacidade, a autoestima dela está lá embaixo. E na hora que terminar a faculdade, ela vai pegar próspera, ela vai ter um emprego, ela vai sair para a vida, vai avançar, ou essa família está perto demais, com 21 anos, já não deveria estar tão perto. Está perto demais, provavelmente não tem nem namorado. Só para ter ideia, ok? A Gisele. Olá, doutor Fernando. Como apaziguar a competição de irmãos dentro da casa? Tenho 3 filhos, sendo o caçula de 6 anos, o mais ciumento de todos. Ixi, já viu, né? Ele vive batendo na irmã de 14. E a irmã de 14 não dá uns peteleco de volta nele, não? E se der, qual é a reação da mãe e do pai? E aí o pequenininho é poderoso. Já deu para ver que o pequenininho é poderoso, né? Então tá aqui. E com o mais velho de 17, ele compete o tempo todo. É o rei da casa, né? Copiando tudo que ele faz. Inclusive, o caçula compete até com o pai dele. Oh, que novidade! Com o pai dele, que é meu marido. Sei que vai dizer que dou poder demais para ele. Ah, não, imagina, né? Mas acredito que não. Pois eu procuro sempre explicar para ele que ele não é o meu único filho. Ah, você vai explicar, vai sentar, pôr no colinho, conversar com ele o tempo todo. Aí ele não entende, aí vem cá, vou explicar de novo, eu vou explicar de novo, eu vou ficar 24 horas por dia explicando para você. Eu vou explicar para você. Explicar para você é atitude, não é fala. Então eu vou explicar que ele não é meu único filho, que eu gosto de todos, que eu, o pai dele, precisamos ficar a sós às vezes, mas ele não dá uma folga. Ô, Roseli, eu vou pedir para você, Roseli? Gisele, desculpa, Roseli, não tem nada a ver com você. Gisele, por acaso, eu estava vendo as perguntas na página do Facebook. Sabe o que eu fiz? Eu cliquei na sua foto. E qual é a foto que aparece no Facebook? Quem está lá? E quem está em primeiro plano? Se vocês que estão assistindo aqui querem ver, é só clicar lá. Lá está o filhinho poderoso na frente e ela atrás. E a página de centro está lá fazendo um coraçãozinho. E você não dá poder para ele. Ele é o homenzinho da sua vida. Está dando poder demais. Primeira coisa que você tem que fazer, arranca essa foto e põe a foto sua com o seu marido, não com um filhinho querido especial. Cadê os outros, hein? Onde foi parar os outros filhos? Depois disse que não está dando poder para ele. É claro que está. E ele pode fazer tudo o que quiser. Eu quero ver se o de 17, de 14, se der um safanão nele, você enlouquece, né? E depois diz que não está dando poder. Olha para a sua foto no Facebook. Pelo amor de Deus. Acorda, Gisele. Acorda. E não se fica se falando. Eu vou falar para explicar. Olha, você já viu conversa de mãe com adolescente e filhinhos? Eu vou falar até você entender. Não vou entender. Então eu falo de novo. Não vou entender. Sabe quando esse filho vai entender? Nunca. Por que ele vai abrir mão do poder? Ele pode fazer o que ele quer. A imagem do Face mostra tudo. Acorda, Gisele, acorda.
A Clarice, como libero minha filha que nasceu para cuidar de mim? Simples, você cuidando de você. E fala, filha, segue sua vida que eu cuido da minha. Atitude. Atitude. Também não é falar, filha, eu vou explicar para você, sabe? É que, olha, eu não vou precisar de você, mas a hora que ela vai embora, eu sofro e choro. Atitude, não é fala. Simples aqui. Como é que eu libero minha filha? Simples, você cuida da sua vida e, ó, distância da sua filha. Corta o cordão. Isso aqui é coisa simples, mas é atitude, não é com conversa. É atitude, é falar, não, não quero, mas a hora que ela se afasta, eu estou sofrendo, eu estou num vazio, é mamãe. Aham. Ei, armadilha, hein? A Leila. Eu tenho uma filha de 11 anos, me separei do pai dela quando ainda era no bebê. Bom, aí deu um problema sério, hein? Separou para quem? Aliás, casou para quê? Aliás, engravidou para quê? Essas são perguntas importantes. Desde os 9 anos, quando tento entrar no assunto corpo, desenvolvimento, primeira menarca, ela se fecha e não quer esse tipo de assunto, nem comigo, nem com ninguém. Se recusa a aceitar que o corpo vai sofrer transformações. Bom, aqui tem problemas seríssimos do feminino, da maternagem, da sexualidade, porque aqui está vendo sexualidade, o melhor para a sexualidade é quando tem um homem e uma mulher dentro do campo. Só que aqui os homens já sumiram. E aí, ou ela está fugindo para não crescer, tem o maior medo de crescer, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas nessa situação é bem provável que o masculino não tem chance nessa família. Se o masculino não tem chance, feminino também não, porque não existe feminino sem masculino nem, e vice-versa. Então, aqui, se separou, e qual foi o grande motivo da separação? E aí, tem mais filhos? Não tem? Ela é única? Está numa relação simbiótica? Ela quer crescer? Ela pode crescer? Ela existe para quê? Para preencher vazio da mãe? Nossa, aqui tem um monte de fenômenos acontecendo aqui. E com certeza a relação de maternagem, de feminino, está bem doentia. Ah, ela não quer, ela não sei o quê. Interessante, né? Como se dá poder para filhos, né? E desde pequenininho, se não quer, eu não falo, se faz isso, mas eu vou conversar até ele entender. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Sugiro você dar uma olhada muito boa nessa relação, que com certeza ela não está boa. Outra, qual é a relação dessa criança com o pai dela? Tem alienação parental aqui? Não tem. O que é que está acontecendo? Qual é o medo que ela tem de se transformar numa mulher? E vai ficar só com menina. O que é ser mulher nessa história? Quem cuida de quem? Como é que você se relaciona com a sua mãe para ver o modelo de filha com mãe? Tem muitas coisas para se ver nessa relação aqui, mas aqui eu sugiro fazer uma constelação e fazer um tratamento e ver o que está acontecendo aqui, porque com certeza tem problemas aqui. Ela já está com 11 anos, já está chegando já na adolescência e já está com problemas. Ela vai começar a fazer se fechar cada vez mais, e quando ela começar a se transformar numa mulher, ela se aceita como mulher? Não se aceita? Você se aceita como mulher? Tem uma competição entre as duas? Não tem? Qual é a função de uma para a outra? Quem cuida de quem? Ela existe para cuidar de você? Você cuida dela? Será que ela crescer, ela vai ter que cuidar de você? Então, de repente, eu prefiro ficar pequenininha, não sei. Olha quantas coisas podem existir. Tudo isso aí precisa ser investigado para entender qual é o verdadeiro problema e, no verdadeiro problema, aí buscar uma solução. Tem muitas hipóteses aqui, mas com certeza tem um problema sério de masculino e feminino e ela se transformar em mulher. Só que já está com 11 anos, vai se transformar. Vai fazer o quê? Se esconder, fechar tudo e fazer... Como é que ela vai lidar com isso? Mas o modelo não está bom, hein? Com 11 anos chegar aqui, com certeza o passado, o campo, as raízes não estão boas. A Nayara, uma pergunta, existe hierarquia entre irmãos nas leis sistêmicas? Sim, sempre. O mais velho e o mais novo, isso é hierarquia. Não só de gerações, mas também de irmãos, existem sim. Dentro das leis, é para existir um tratamento diferenciado dos pais para com os filhos mais velho, mais novo, ou são todos iguais por serem irmãos? Primeiro, não existe nada igual. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Só serve para dar culpa.
Ah, eu amo meus filhos igualzinho, tudo é a mesma coisa. Isso é mentira, claro que não. Claro que não. Isso não existe. Quando você tem um filho mais velho, por exemplo, quando você começou a cuidar dele, não é a mesma coisa que quando você começou a cuidar de um mais novo. É bem diferente. Primeiro, o mais velho, você está começando a se entender como mãe ou como pai. Você vai fazer tanta besteira no mais velho e vai. Só que o mais novo vai reclamar, porque o mais velho, o mais novo nunca vai ter um espaço só dele. Porque o mais velho é que teve, ele foi filho único por um tempo. Aí o mais novo vai falar não, e assim por diante. Então sempre tem diferenças. Sempre. Não é que você vai fazer, é porque existem diferenças. Quando nasce o mais velho, é só ele com os irmãos. Se nasce um terceiro filho, já é pai, mãe e um monte de irmãos. É completamente diferente a dinâmica da família, diferente a dinâmica da criança em relação a pais e irmãos. Então, não é que vai ser feito, você não precisa fazer nada. A questão, você vai amar os filhos, e amar os filhos é fazer o quê? Transformar esses filhos em seres humanos adultos para seguirem para a vida. Só isso, dentro das necessidades deles. Não importa se é mais velho, mais novo, se é do meio e assim por diante. Agora, que tem diferenças, tem sim. E essa história de que, eu amo todos os filhos iguais, é mentira. É mentira isso. Isso é tudo conversinha furada. Sempre tem filhos que você tem mais afinidade ou menos afinidade. A grande questão é você fazer o que precisa ser feito com todos eles. Só isso. Fazer o que precisa ser feito com todos eles. E mais nada. Agora, se você tirar de um para dar para o outro, aí a coisa começou a piorar. Aí a coisa enroscou. E os filhos, simplesmente, eu vou ver o que eles precisam para eles seguirem para a vida e tchau. E cada um tem necessidades diferentes. E aí eu vou fazer o que é o melhor para eles e mais nada. E respeitar a hierarquia, é claro que tem que respeitar. Inclusive, o mais velho veio antes, por exemplo, o mais velho vai ter a tendência de ajudar os mais novos, por exemplo, na escola e assim por diante. O mais novo não vai ter isso. Eu vi um vídeo do Bert Hellinger, que para mim eu achei um absurdo. Para mim eu achei um absurdo, dizendo que o filho mais novo tem que ficar para cuidar da mãe, do pai. Isso aí é um absurdo. Então, você vai ver muitas coisas. A questão é, você utiliza o seu bom senso, eu utilizo o meu. Aquilo, para mim, é um absurdo que estava falando. Porque nenhum filho tem que ficar para cuidar de pai e mãe. Se os pais são saudáveis, eles não vão precisar de nenhum filho. Agora está falando, não, o filho mais novo tem que ficar. Porque pela hierarquia, falei, bom, cada um interpreta do jeito que quiser. Eu não interpreto assim. Mas se você descobrir, tem algum vídeo do Hellinger falando que o mais novo tem que ficar lá para cuidar de mãe, de pai, porque ele veio mais novo, é ele que tem que ficar fazendo isso. Então, filhos é para ir para a vida, faz o que tem que ser feito com todos eles, e é sempre diferente. O primeiro filho você teve ele sozinho, quando tem segundo e terceiro, nunca fica sozinho, o segundo e terceiro, entre aspas, porque nunca passou por essa situação. Então, são situações bem diferentes, muito diferentes. O primeiro não vai ter competição, quando a segunda já tem, o terceiro também. São dinâmicas completamente diferentes. Então, é fazer o que precisa ser feito, e mais nada, e tudo vai dar certo. E vão ter diferenças fundamentais entre todos eles, e é verdade. Qual a idade é o parâmetro para se determinar que o cliente é adulto ou criança? O parâmetro, tem dois parâmetros simples, sexualidade e autonomia financeira. Se o indivíduo tem uma sexualidade saudável não é ficar trepar com o meio mundo, não é nada disso. Sexualidade é para criar vínculo. Sexualidade é para cortar o vínculo do passado e formar vínculos fortes no futuro. Então, isso é sexualidade, é deixar o passado para trás e começar a se vincular com o futuro, com o presente para seguir para o futuro. E autonomia financeira, eu não dependo de ninguém. Isso são dois parâmetros importantíssimos para se determinar se o indivíduo é adulto. Agora, eu tenho meu lado adulto e tenho meu lado criança. Hoje, por exemplo, quando eu estava brincando aqui com a Bárbara, eu deixei meu lado criança fluir com ela, mas o meu adulto está sempre acordado e vendo o que está acontecendo. Não é que existe um ou outro, todo adulto sempre tem uma criança junto. Não dá para dizer que é o contrário, que toda criança tem um adulto. Mas eu estava lá brincando e soltando a minha criança com ela, mas o meu adulto estava atento. Não existe idade. Eu conheço pessoas que já vi jovens aí de 14 anos que já têm uma dinâmica adulta já se estabelecendo.
Se estabelecendo. E já vi pessoas de 50 anos que, sinceramente, parece bebê. Bebê, é uma coisa assim, parece um bebê, fica choramingando, esperando que alguém cuide de mim, reclamando do mundo, porque ninguém cuida de mim. Gente, isso não é idade. Idade não tem nada a ver com isso. O que tem é como a pessoa lida com si mesmo nas relações e com o mundo. Como ela vai fazer isso? Eu sou autônomo, eu ganho meu dinheiro, não dependo da conversa dos outros. Eu vou ficar magoado porque o outro falou que eu estou perdendo cabelo, que eu estou engordando, que eu estou emagrecendo, que eu estou isso porque não gosta de mim, que eu estou envelhecendo. Porque... Gente do céu, isso é coisa adulta ou criança, hein? Então, você ser adulto, ser responsável pelo que você faz, assumir a responsabilidade do que você faz, saber fazer parcerias, mas não dependência. Isso são dinâmicas adultas. O curso inteiro eu fico o tempo todo mostrando que adulto que é criança, que adulto que é criança. Não tem parâmetro, não tem idade, quer dizer. Parâmetro tem. O indivíduo é autônomo, ganha o seu próprio dinheiro, tem uma sexualidade saudável, orientada para deixar o passado para trás, fortalecer, receber do passado e seguir para o futuro. Isso é adulto. Agora, ficou olhando para trás, não tem perspectiva de vida, não tem objetivo saudável de vida, e o objetivo é ficar olhando para pai e mãe, família lá de trás, criança sempre fica atrás de pai e mãe. Adulto se torna pai e mãe. Se torna e cuida dos filhos. E os filhos são a prioridade. Prioridade, lei da hierarquia. O antigo é o mais forte, a prioridade é o mais novo. Prioridade é o mais novo. Então, tem cuidado do mais novo. E quem está lá atrás nunca fica chamando filhos de volta. Vem para mim, cuida de mim. Porque se os meus filhos vierem cuidar da minha criança, sabe de quem eu estou roubando isso? Da minha neta, ou dos meus netos. Faz sentido isso? Não. Eu sou mais velho, eu sei, e tenho que autorizar e estimular que os meus filhos cuidem dos filhos deles, não de mim. E eles não me devem nada, absolutamente nada. Se eu precisar de alguma coisa lá na frente, eles puderem me ajudar, agradeço, mas não tem nenhuma obrigação, entre aspas. Só se for por um ato de amor e olha, e eu não estou aqui para atrapalhar. Eu vou me sentir extremamente incomodado de tirar amor, atenção, afeto dos meus netos para que meus filhos olhem para mim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é ser adulto, sabia? Eu quero que meus filhos cuidem de mim, eles me devem. Isso é infantil. Aliás, chantagem emocional. Ansiedade e depressão. Basicamente, a ansiedade é viver no futuro, depressão é viver no passado. Conclusão, nenhum dos dois está no presente. Ansiedade é querer fugir daqui. Eu estou sempre olhando lá na frente. E a depressão é a pessoa ficar presa no passado. Basicamente é isso. Aliás, as duas geralmente estão associadas. Sabe por quê? Porque a pessoa tem dificuldade em viver com ela mesma nesse local. Então, ela fica presa no passado, tentando fugir para o futuro e não sabe viver no presente. Basicamente é isso, tá? Em essência, é isso aqui. Agora, como eu sempre falo, depressão, o que é? No fundo, depressão é um desejo inconsciente do indivíduo matar a mãe. E aí, quando eu falo isso, fica todo mundo enlouquecido. Todo mundo aqui teve desejo de matar a mãe em algum momento na vida. Todo mundo. Porque a mãe não foi aquilo que eu queria. Porque a mãe não foi do jeito que eu queria que ela fizesse, que não foi isso. Isso aí todo mundo tem. Isso aí não é problema. Mas as pessoas parecem que manter uma aura de uma máscara, que tudo é lindo e maravilhoso. Quanto mais tenta montar uma máscara lindo e maravilhoso, mais sombra tem. Quanto mais eu quero estimular minha máscara, significa que a sombra fica proporcionalmente maior. A questão é que em várias situações dessas, existem situações de vida que essas pessoas passaram, que a mãe não estava presente em momentos importantes da vida. E aí vem uma raiva da falta dessa mãe. Aí vem uma raiva, essa raiva eu sinto culpa, porque estou sentindo raiva da pessoa que eu amo e jogo a raiva contra mim mesmo. Isso aí geralmente acaba numa depressão, que vai ter fibromialgia junto e assim por diante. Uma outra situação é a ansiedade e tentar fugir para o futuro e sair daqui o mais rápido possível, que aqui está me incomodando. Mas não adianta, porque tem que resolver o problema. Porque senão, de alguma forma, você está numa dinâmica de prisão. Prisão. No passado, a ansiedade é o fugitivo querendo sair da prisão de qualquer jeito, mas sabe que daqui a pouco vai voltar para a prisão de novo. Resolver o problema, ok? O Marcelo.
Aquela minha raiva interna se transformou em fibromialgia. Agora vamos começar a tratar agora. É claro, Marcelo, é isso mesmo. A raiva que você não coloca para fora, você vai jogar dentro de você. Fibromialgia, adivinha. Se você vai no médico, adivinha que remédio ele vai te dar? Antidepressivo. Por quê? Porque você está com um conflito interno dentro de você. O seu músculo está tenso e não tem direcionamento para onde você joga energia. Porque se soltar, você vai fazer besteira. Então, tem um músculo querendo fazer alguma coisa, tem outro músculo tentando segurar. A questão é um conflito que está aqui. E o músculo fica nesses dois conflitos. Vou e não vou, vou e não vou. A questão precisa sair do conflito, que o músculo depois, eles vão se organizar e não precisam mais ficar nesse conflito, mas tem um direcionamento saudável. É isso mesmo. Silvânia, minha filha, 20 anos, quase foi sequestrada. Escapou por ter tido muita habilidade em negociar e por ter urinado na roupa. Tem um truque também, viu? Dá dica para todo mundo aqui. Quando você é sequestrado ou então ameaça de abuso, enfia o dedo na garganta e vomita em cima de si mesmo, tá? Essa é a estratégia. E não estou brincando, estou falando sério. Porque dá nojo a pessoa chegar perto, está tudo vomitada, é um mecanismo de defesa. Os animais utilizam esses mecanismos de defesa com cheiros, com não sei o quê. Então, é uma estratégia também, tá? Então, vamos lá. Por negociar, ter urinado na roupa. Separei quando ela é separada. Quando ela tinha 1 ano e ainda não consigo ter um relacionamento. Então, tem um problema sério acontecendo aqui. Qual desordem está sendo revelada nessa situação? A questão de ser sequestrada, se você está num ambiente que estimula, estou dizendo assim, tem sequestro o tempo todo, não é o fato de ter sido sequestrado ou não ter sido sequestrado, e sim qual é a reação diante disso e como se lida depois disso, como se utiliza, como é que eu vou colocar assim, vamos ver se eu... tem o fato em si, como esse fato mexe nas feridas emocionais de quem passou pelo fato. E como essa pessoa reage em cima disso. Se ela volta para situações traumáticas, ou se ela tem uma capacidade de resiliência, e resiliência até eu não concordo muito com o conceito, que resiliência seria voltar ao que era antes. Para mim, tem que ser melhor do que era antes, porque passou por uma experiência que aprendi e faço algo diferente. Então, do mesmo jeito, ela foi sequestrada, se estudar, foi sequestrada, eu vou colocar assim, ela prestava atenção, não prestava atenção, está sempre atento ao que está acontecendo, vive na realidade ou vive na ilusão que nós moramos aqui na Europa. Bom, também no lugar da Europa também não está meio complicado também. Mas assim, não acontece nada. E tem gente que parece que acha que não acontece nada. Dá chance para o azar. Não estou colocando culpa, estou dizendo que favorece. A questão é se isso existe, porque estimula ou não estimula, favorece ou não o fato, a reação da dinâmica. Agora, que tem um problema aqui, veja, ela urinar na roupa, é claro, isso é medo enorme que tem. Que bom. Não sei se foi habilidade em negociar, hoje em dia nem sei. Se alguém me sequestrar, provavelmente já me dá um tiro na cabeça, eu posso tentar negociar o que for, abrir a boca já leva um tiro. Não sei também isso aqui. Não sei se é habilidade em negociar. Mas que tem um problema, tomara que seja, né? Mas se tem um problema aqui, separou quando tinha 1 ano e não consegue ter um relacionamento. Então, os seus vínculos na vida estão focados demais aonde? Na filha. Se você pegar a sua energia de vida, você está colocando energia de vida, o quanto você está colocando em você mesmo. Parceiro nem tem, então sumiu. A sexualidade, então, onde foi parar? E aí, que modelo de mulher adulta com sexualidade essa filha vai ter? Tem 20 anos, como é que está a sexualidade dela? Como é que está a relação afetiva com o homem? Porque o modelo dentro da casa não autoriza a relação com o homem. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Essa pergunta tem a ver também com a outra que eu perguntei, que eu respondi antes. Que dinâmica está acontecendo aqui? Ela tem projeto de vida? Não tem. Se você não se relacionou com mais ninguém, o vínculo forte que você tem, vínculo forte, ou é com família de origem, mãe, pai, irmãos, alguma coisa, ou com a filha. Mas está sem outro relacionamento afetivo com um vínculo forte na vida. Então, vai ser peso demais para essa filha também. Porque ela também pode, entre aspas, se sentir sequestrada da vida dela, porque ela tem que ficar prisioneira de um relacionamento que ainda está forte demais. Quando que vai cortar a relação entre você e a filha? Sua filha vai para um canto e você segue para o outro.
Isso vai existir? Isso não vai existir? Qual o peso que isso vai ter? Então, tudo isso são dinâmicas importantes para investigar. Então, o fato de acontecer um trauma, ok, isso é um trauma. A questão é como se lida com o trauma e como se sai desse trauma. Como é que isso aqui saiu? Ela ficou mais adulta, mais responsável, ela começou a integrar isso e ver a força que ela tem de poder evitar novos problemas, buscar saídas e começar a se fortalecer cada vez mais? Não sei. Então, a desordem que eu estou vendo nessa situação é o fato, a desordem não é nem o sequestro, é ver que ela não tem possibilidade de sair dessa relação se continuar assim. Porque o primeiro modelo é ver a mãe saudável, fazendo um relacionamento afetivo com o homem, que isso libera a filha para ter uma relação com um homem, porque se não tiver vai dar problema. Quem sabe a filha também vai, engravida, tem filho e volta, e sai da relação. Ou então, se agravar, fica assim, não precisa nem casar, só tem um filho. Ou se ficar pior, nem engravido, vou lá, faço uma produção independente, ou faço vou colocar assim, que uma adoção, por exemplo. Ou daqui a pouco não tenho filhos. O que é isso? Morte de família. O fluxo amoroso da família está já cheio de obstáculos. Você faz parte de uma família doentia. Você é vítima de uma família doentia. A questão é o que você está colocando em cima dessa filha. Porque ela não pode carregar tudo isso não, hein? Tem alguma coisa. Então, ó, é por aí. Ok? Então, olha lá, o Júlio. Boa noite, Fernando. Comente, por favor, da dinâmica possível, até, podemos ficar até quando aqui? Uns 3 anos? Porque tá cheio de possibilidades. Vamos lá. Possível de uma mulher de 26 anos com inflamação severa nas raízes dos nervos que irradiam de T2 a T12. T é a vértebra torácica. Essas aqui são vértebras cervicais, abaixo das cervicais são as torácicas, depois vem as lombares, depois as sacrais, tá? Então, apesar que o sacro não é vértebra, já está tudo sacro lá, mas essa é a sequência. Primeiro, o Júlio, uma mulher de 26 anos, é nova. Se ela está com inflamação severa aqui no T2 a T12, pegar toda essa região aqui do tronco, isso aqui frequentemente tem a ver o quê? Placa emocional, mundo emocional, pulmão, coração e assim por diante. Isso aqui, eu pesquisaria como é que está a relação dela com a vida. Por quê? Porque está detonando a estrutura dela. Quando é estrutura, coluna, essas dinâmicas, geralmente se pesquisa relacionamento com mãe. Mãe é estrutura, pai é movimento. Então, vê como é que está esse feminino e essa maternagem dessa história. Porque aqui, por exemplo, se ela está com inflamação severa, o que vai acontecer? Ela pode ter dificuldade enorme no movimento e, às vezes, até na respiração. Então, isso vai induzir a impedir que a vida entre nela, por exemplo, na respiração, e que movimente-se para a vida, porque está tudo dolorido. Então, ela fica sobrevivendo como se estivesse numa jaula, numa jaula. Eu ia falar uma gaiola, mas assim, é a mesma coisa. Está presa numa jaula. Em algum lugar, ela não pode sair. E aí, que dinâmica maluca é essa? Se ela está prisioneira e está com tudo isso, aí vou ver, pesquisar. Qual é a função que ela tem na família? Se ela não está identificada com alguém que já morreu, alguém que teve algum problema sério, se ela é um projeto de vida de alguém, e aí ela está matando a si mesma para não ser o projeto, por exemplo, ou destruindo a si mesma, ou impedindo que ela faça alguma coisa, que pelo menos a doença a protege. Não sei, tudo isso aí são várias possibilidades. Estou falando, isso aqui eu podia sentar aqui falando um monte de possibilidades. Mas pode procurar problema na relação materna, objetivo de vida provavelmente não tem, com 26 anos, está carregando um problema seríssimo que provavelmente deve vir do passado, quem sabe vai pôr a capa preta da mãe ou da família de origem, ou sei lá de onde vem, mas estou falando isso aí por causa da constelação no Brasil, que tem a carregar a sombra. Todo mundo que faz parte de um sistema está conectado com todo o sistema. O Brasil está conectado com Portugal, é óbvio. Eu estou conectado com meus pais. Os problemas que eles carregam vêm até mim. Se eu tomo consciência, vou fazer uma reverência e saio e sigo o meu caminho. A Gisele dizendo, troquei a foto, Gisele. Mas tá na cara, Gisele. Tá na cara. Não é possível, Gisele. E ainda fica assim, você vai falar, não, a sua foto diz, ainda põe ele de estampa, ele é o mais importante. A página é sua e é ele que aparece. Aí fica assim, excluiu o marido e os outros filhos. Gisele, acorda!
Ah, eu vou sentar com ele. Isso, senta e conversa a vida inteira. Porque ele faz tudo o que ele quer. Você sabe pôr limite nele? Porque se você não souber pôr limite no filho, isso vai ser um problema seríssimo quando ele entrar lá na adolescência e quando ficar lá em torno de 18, 19 anos. Você vai ver a confusão que vai virar isso aí. Porque ele está com poder na casa, hein? Ali, como ajudar uma mãe que sempre deixou a avó cuidar da filha? Deixou? Ó, essa palavra deixou já fica assim, deixou ou conduziu essa criança para a avó para não ser mãe, ou entregou essa criança para preencher um vazio da mãe, ou entregou essa criança para a avó para ela se libertar, tipo, eu deixo alguém no meu lugar, você fica cuidando dessa criança, sem que eu vaze, eu vou cuidar da minha vida. Ó, essa palavra deixou, você já viu que eu já fiquei meio assim, né? Nem sei o que é. E agora, com 8 anos de idade, resgatou sua filha novamente, mas não consegue atuar na sua educação e a criança está extremamente doente, psicologicamente usando jogos de poder o tempo todo. Toda criança que utiliza jogos de poder é porque alguém deu poder para ela. Alguém deu poder para ela. Adivinha quem deu poder? Tanto a mãe como a avó. As duas deram poder. E sabe para que serve poder na mão de criança? Para transformar essa criança num culpado enorme por tudo que acontece. Ou essa criança vai ter que se transformar em alguém desconectado de sentimentos, porque não pode sentir culpa, ou então vai ser um eterno culpado. Por quê? Porque é a criança que manda no sistema. Se a criança manda no sistema, qualquer coisa que sair errado, adivinha de quem é a culpa? De quem manda no sistema. E o que acontece nesse jogo entre mãe e vó? Que bagunça é essa que aconteceu aqui? Ah, depois eu resgatei. Eu não sei o que é resgatar. Foi tranquilamente? Ela foi sequestrada pela avó? Para que eu tirei? Será que agora, a minha vez, eu vou deixar minha mãe, vou deixar a minha mãe, vou dar meu filho para minha mãe? A hora que ela se vincular, eu vou lá e arranco e tiro de mim. Gente, que bagunça é essa que está acontecendo? Tem um monte de emaranhamentos nessa história. Sabe quem é a maior vítima dessa história? A tal da criança. A tal da criança é a maior vítima. Aí vem uma pergunta assim, cadê o pai, hein? Cadê o pai? Porque provavelmente não tem pai, não tem masculino nessa família. Dentro de uma família, ó, lembrando de novo, hein? Vai ter o temático de família. Vocês estão trazendo um monte de temas de família. Se não souber como funciona uma família, e aqui eu estou vendo um monte de consequências. Amor geralmente vem de onde? A dinâmica vem do feminino. Ordem vem do masculino. Amor em ordem é o saudável. Agora, amor sem ordem é um caos. Ordem sem amor também não serve para nada. Então, a ordem, amor em ordem, que é o básico da sistêmica. Amor feminino, ordem masculino. Agora, se faltou um dos dois, aqui, por exemplo, não tem ordem. E aí é uma pergunta simples: cadê os homens dessa família? Cadê os homens? E aí fica um jogo de feminino e de poder, quem manda em quem? Quem é de quem? Desde quando alguém é de alguém? Isso aqui parece escravidão, pô. Então aqui, a criança não vive com o pai. Ah, tá aqui. A criança não vive com o pai. Que novidade. Esse é o típico família que não tem masculino, porque não tem ordem. Típica família. E aí, quem paga o preço? Sempre os filhos, né? Porque falta a ordem. Ordem. Uma criança que tem apenas um dos pais e confiança de apenas um dos pais, é a mesma coisa que você comprar um carro com um farol queimado. Sabe assim? Não, tem um farol que está queimado. E aí você dirige à noite. E se queimar outro farol, hein? Dá segurança? Sabe por que tem dois? Porque se queimar um, tem outro. Agora, quando você já tem só com um farol, imagina se você tem um olho só, ao invés de dois. Você tem um rim só, ao invés de dois. Você tem um pulmão só, ao invés de dois. Você tem um ouvido só, ao invés de dois. E se der um problema, dá segurança? Claro que não. É claro que não. Toda essa dinâmica está confusa. Amanhã estarei facilitando um grupo de constelação com tabagistas. Olha só, poderia dar dicas do ponto que seria importante ser pesquisado, trabalhado nesse público? Tabagista é o colo para ver de onde faz o oral. Ó. Preciso colocar substituto da mamãe, que nem chupeta, né? É a chupeta do adulto. Então precisa tudo ficar aqui. E aí eu tenho um controle, como eu não tenho a minha mãe, mas eu tenho cigarro.
mas eu fico numa dependência. Já viu aqueles caras que, de repente, tem que sair de madrugada para comprar um maço de cigarro, porque não tem? É um desespero, é uma dependência absurda. Isso tem a ver com a relação materna, principalmente da fase oral. Tanto tabagista como alcoólatra, é a mesma dinâmica. Alguns detalhes diferentes. Mas pode procurar, vai ver, procure em todos a relação deles com a mãe. Pode colocar, você pode pegar assim, se fizer constelação, você põe o cigarro, a doença lá, a dependência, o cigarro, a mãe e o dependente, você vai ver as dinâmicas que vão acontecer lá. Você vai ver que pode procurar que você vai encontrar praticamente em todos essa dinâmica aqui. E aí você vai ver o quê? Esse filho está precisando de mãe, esse tabagista, de repente, pode estar identificado com algum ser excluído do sistema, uma criança que morreu, que não teve a mãe de uma forma adequada e ele também não tem. Então você vai ver se ele está, de alguma forma, tem uma dinâmica onde faltou mãe. Ou no próprio indivíduo, alguém que ele está identificado. Ok, Rodrigo? O Tico, hoje constelei uma garota que nasceu de inseminação. Foram implantados 2 óvulos, não, foram implantados 2 ovos, óvulo não está, 2 ovos, e apenas ela vingou. A irmã mais velha também nasceu da mesma maneira. Incluí os 2 ovos, não é óvulo não, Tico, o óvulo é só o gameta feminino, o ovo é a junção do espermatozoide e óvulo. Senão, quando você coloca óvulo, você já está excluindo o espermatozoide. O óvulo sozinho não vira nada. Os 2 que não vieram, exato. Você tem que incluir, fiz certo? Fez sim. Toda vez que tem dinâmica de inseminação, aí fica assim, tem os embriões, ou os ovos, ou os embriões que foram implantados. Geralmente são os embriões, são implantados. E aí o que acontece? Se eles têm um aborto, eles fazem parte, tanto é que a mãe tem consciência que tem lá 2, 3, 4, 5 embriões lá dentro dela. Então, eles existem no sistema. E quer ver mais? Por exemplo, se ficou embrião congelado, é bom colocar os embriões congelados também, porque eles também fazem parte do sistema, tá? Mesmo por quê? Porque eles já são vida do casal que está ali. Tem um amor, tem uma energia que faz parte do sistema e muitas vezes não estão se colocando também, até nas constelações, os que ficaram congelados lá, que muitas vezes não sabem nem o que fazer mais com aqueles embriões. Descarta, vai para pesquisa, vai doação, faz o que é aquilo lá. Não sei o que é aquilo lá, é uma alma, um ser humano que está lá pronto para só pôr no terreno fértil e vai. E aí, é vida, não é? É ser humano, é? É sim, pode colocar, que também é importante, ok? Aliás, os consteladores estão vindo agora, vão pegar muitos casos parecidos com esse, hein? A Célia, morro de medo... Ué, o que aconteceu aqui? Peraí. Morro de medo de desenvolver câncer de intestino, não sei por quê. Olha, toma cuidado, hein? Tem uma regra que diz que é assim, ó, medo é desejo, então toma cuidado. Tudo que você tem medo demais é o que você vai encontrar. Não sei por que você tem tanto medo de ter câncer de intestino, também não sei. Aí precisa ver, tem alguma história dessa na sua família? Teve alguém com câncer? Teve alguma dinâmica? Porque quando você fala assim, eu morro de medo de barata, você acha que é a barata? Não, não é a barata. Tinha um professor meu que falava assim, a barata é a mãe. O brigante, ele falava assim, toda vez que tem problema com barata, medo de barata, é sempre a mãe. Isso é ele que falava lá, mas eu assino embaixo também. Então fica assim, toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, então, eu tenho medo de alguma coisa, adivinha, esse medo de alguma coisa é para esconder outra coisa. Pode procurar que tem alguma outra coisa escondida por aí. E aí vou arriscar você. Se você teve algum aborto, teve abortos aí na sua família, não sei, tem alguma coisa estranha aqui. Família de origem, câncer de intestino, geralmente câncer de intestino grosso, medo, não sei. Tem alguns nãos que você precisa aprender a falar. Interessante. Porque se você tem medo, no fundo tem um desejo. Mas desejo do quê? De uma punição. Então tem alguma culpa enroscada aqui. Sugiro você dar uma pesquisada nisso, hein, Célia? Toda vez que ficar com medo demais, tudo que você tem medo é o que você encontra, hein? Tá? Fernanda, a subjetividade dos representantes de uma constelação não interfere na assertividade da constelação do cliente? Claro que interfere, mano. A constelação feita com símbolos diretamente com o cliente não é mais assertiva? Também não, porque a questão é eu posso colocar um símbolo.
A questão é que esse símbolo, ele tem uma representatividade. Todo símbolo representa alguma coisa. Por exemplo, a espada que está aqui, a câmera inverte, né? É um símbolo. O que significa esse símbolo para mim? De repente, para você, sendo meu constelador, você pode ter um símbolo diferente. Símbolo é muito interessante, que símbolo é sempre uma mensagem. E a mensagem tem a ver com aquilo que me afeta. Mas, de repente, uma espada para mim pode representar algo. Uma espada para você representa outra. Então, o símbolo em si depende de quem vê o símbolo e interpreta o símbolo. Então, tudo tem uma dinâmica de subjetividade. Não tem nada que seja extremamente objetivo. Então, isso é importante todo constelador saber. Por quê? Porque depende muito da interpretação do cliente, do cliente, dos representantes e do constelador. Sempre, sempre. Então, quanto mais você ficar atento do que está acontecendo e você não cair nas armadilhas dessas dinâmicas, por exemplo, se eu percebo alguma coisa eu vou falar... Mas eu estou aqui... A minha cabeça está assim, falo ou não falo? Se eu começar a falar isso aqui, é um tema que vai longe. Porque fica assim, o que é trabalhar com representantes? Eu posso trabalhar com os bonequinhos e posso trabalhar com representantes, tá? Quando eu trabalho com os bonequinhos... Aqui, os bonequinhos, de repente, eu vou e falo, olha, o que eu estou vendo aqui pela dinâmica sistêmica é isso. Aí o cliente chega, não, eu não vejo isso, é você que vê assim. E aí, sabe algumas vezes que eu faço? Então faz assim, faz uma constelação em grupo, faz uma constelação em grupo com elemento oculto, com os mesmos elementos que estão aqui. E aí vamos ver o que está acontecendo. E aí, vai lá, já fiz isso várias vezes, vai e faz lá, constelação com elemento oculto. Então a pessoa não sabe. Aliás, tem uma outra técnica de elemento oculto, que eu também não sei se essa do Brasil foi feita assim também. Porque seria o seguinte, por exemplo, um grupo de pessoas, você distribui um número lá de 1 até o número de pessoas que tem lá, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, sei lá. E aí, vai representar um elemento. Quem vai representar esse elemento? Sorteia-se. Sorteia-se. Pronto. E aí, de repente, esse elemento começa. E o ideal ainda, se fosse fazer uma coisa que se faz muito em trabalho científico na medicina, fazer um trabalho duplo cego. Nem o representante sabe o que ele está representando e nem o constelador sabe o que é aquele representante. Aí seria bem interessante para fazer as conotações, né? Então, só voltando para o negócio do Brasil, você vê, o cara põe uma ilha lá que eu nunca ouvi falar, mas em algum lugar alguém ouviu e falou, e para ele aquilo foi importante. Aí ele colocou até uma certeza que aquilo foi assim. Mas veja, foi importante para ele colocar aquilo lá. E ele escolheu os representantes ou também foram ocultos? Eu não sei. Eu vou sortear. Se sortear, eu sei quem é o elemento. E se colocasse lá os elementos, sem o próprio constelador saber o que é? Como seria isso também? São dinâmicas interessantes. Mas voltando, o representante, quando você trabalha com representante, isso é muito importante para quem trabalha em grupo. Cada representante tem uma dinâmica diferente. Eu sempre faço uma associação com um rádio antigo, que tem a estação de um lado, dial, e o volume de outro. E aí o que acontece? Dependendo da personalidade do representante, ele entra numa função, ele entra numa dinâmica de uma pessoa, e de repente ele capta a estação e o volume dele é altíssimo. Então ele pega aquilo, vira um negócio enorme. Só que no fundo, para a constelação, a importância daquilo é desse tamanho. Só que o representante transforma aquilo numa intensidade enorme. Tudo que vem por ele vem por uma intensidade enorme. E tem outras pessoas que são o contrário. O cara pega a estação do rádio, mas o volume dele é baixinho. Ele vai e expressa pouco, expressa com baixa energia. Por isso o constelador tem que tomar muito cuidado para não cair na dinâmica da intensidade do representante, e sim da dinâmica que está acontecendo. Tem certos representantes, você sabe como é que eles funcionam, eles têm uma dinâmica diferente. O mais importante é você entender a estação que pegou e não a intensidade do volume ou da expressão. De repente tem alguém lá que
é uma dinâmica bem secundária, que não tem nada a ver, mas pelo representante parece que ele transforma aquilo numa coisa enorme. E não é, mas o constelador precisa ficar muito atento a essa história, mas muito atento. Por isso o constelador, ele sente a constelação também. Quando vê que tem alguma coisa estranha, gozado, eu estou sentindo a constelação de um jeito e tem um representante que está destoando. O que eu faço? Eu posso trocar um representante. Eu vou fazer um teste, deixa eu trocar e ver se continua a mesma coisa, se o problema é a minha percepção ou é do representante. Aí eu testo. Então o representante traz. Aí eu estava falando no consultório. Eu coloco os bonequinhos, quando eu vejo lá, vejo a interpretação, a dinâmica sistêmica, falo, não é nada disso, é você. Tá bom. Vai para o grupo, faz um trabalho de constelação oculto, põe os mesmos representantes, só eu e o cliente sabemos. Fala, vai lá, escolhe alguém. Ou se não quer escolher, vamos sortear. Você sorteia. É você que faz isso. Pronto. E aí coloca as pessoas. E aí vão ver o que os representantes estão sentindo, percebendo no campo. E sabe o que acontece? Praticamente 100% das vezes, tudo aquilo que eu mostrei ali na constelação dos bonequinhos aparece lá. Mas aí fica assim, é minha interpretação ou é o campo que está falando? É. Agora, tem gente que não sabe ler o campo. Essa é outra coisa importante. Fica assim, na constelação mostra tudo. É, a constelação mostra tudo. Eu quero ver quem consegue entender o que ela mostra. Esse que é o problema. Não, a alma entende. O que eu já vi de gente que a alma não entendeu porcaria alguma, nem a alma do cliente, nem do terapeuta, nem do constelador. Aí, afinal, a constelação faz tudo sozinho. Meu Deus do céu. Mas entendeu essa dinâmica de símbolo? Gostei da sua pergunta, viu? Adorei, Hamilton. Adolescentes são mesmo pouco conectados com o estudo, com responsabilidade? Os atuais, sim. Por quê? Porque os pais não dão modelo, né? Porque os pais treinam os filhos a serem poderosos e os filhos existem para fazer tudo o que eles quiserem. Adivinha quem é que vai assumir compromisso? Você pega essa geração agora, a geração X, Y, Z, H, todas essas gerações todas que estão vindo aqui, as pessoas não se comprometem com a vida, não se comprometem com a vida delas, não se comprometem com relacionamentos, com o casamento, com o filho, nem nada. São pessoas extremamente voltadas para si mesmo, impressionante. Então, isso aqui é eu vou dizer assim, é uma pobreza de vida, uma pobreza de vida, porque eu fico fechado no meu mundo, e o meu mundo é o certo, o resto é errado. As pessoas não se vinculam mais, não aprendem uns com os outros. Por quê? Porque eu já sei tudo, eu sou perfeito. Então, adolescentes são mesmo pouco conectados com estudo e responsabilidade? Não. Adolescentes aqui, em famílias doentes, sim. Vai dar uma olhada. Bom, fiquei 3 meses, até mais, lá na Flórida. Na Flórida, hein? Que fala que não é nem Estados Unidos, mas é a Flórida, mas claro que é Estados Unidos. Vai ver se os jovens estão conectados ou não com a escola. Vai lá ver. Vai ver. E adivinha o que acontece? Desde pequenininho, a professora, a escola fica em contato com os pais se tiver qualquer problema. Por quê? Porque a escola ganha pontuação se os alunos estão bem. O professor ganha pontuação se os alunos estão bem. Então, os professores cobram dos pais postura de colocar esse filho, colocar ordem, e os pais trabalharem dentro de casa para esse filho crescer. E por quê? Porque as notas que eles têm, essas notas vão ser importantes. E as notas que ele tem, não é o vestibular que ele vai fazer, é aquela história, o histórico de notas dele que precisa desde o início. Tem foco, tem objetivo de vida. Pergunta se eles são responsáveis ou não. Para quem realmente leva a vida a sério e para a família da série treina os filhos para se dar bem na vida, não tem adolescentes pouco conectados com estudo, nem com responsabilidade. Geralmente, quando está assim, os pais assumem toda a responsabilidade, os filhos têm liberdade, os pais têm responsabilidade, os filhos têm direitos, os pais têm deveres, né? E aí é interessante, funciona a lógica. O que eu ganho com isso? Simples. Como mudar isso? É simples. O que eu ganho com isso? Não pedi para nascer. Eu também não pedi para você nascer. Se eu pudesse pedir, pedir outro filho, não você. Isso aqui é simples, tem uma dinâmica acontecendo na relação com os pais. Os pais estão meio perdidos e desfocados. Aí fica assim, para que tiveram filhos? Para dar para os filhos tudo que eles não receberam? Tem alguma coisa errada acontecendo. Meus filhos vão ser os reizinhos da casa, vão fazer tudo. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Adivinha onde? Com esses pais. O problema são sempre com os adultos. O que eu ganho com isso? Eu lembro uma vez, de vez em quando eu falo isso no curso,
mas é uma coisa que me marcou muito. Eu morava ali na Barão do Amazonas, com a Itatiaia, e tinha um outdoor que ficava bem em frente da casa, e uma vez na época de vestibular, eu vi um outdoor que eu achei genial, genial. O cara que bolou aquilo foi muito legal. Estava escrito assim: entre numa boa faculdade, não pelos seus pais, mas sim pelos seus filhos. O que eu ganho com isso? Não sei o que você vai ganhar com isso. O que você vai perder, isso não é problema meu. Você vai para a escola, não é para me agradar. Você vai para a escola para você ter uma profissão e se virar na vida. Sabe o que acontece? Esses filhos têm a segurança e a certeza que os pais vão cuidar deles a vida inteira. Pode ter certeza. Agora vai lá, não vai cuidar, você se vira, cara. Ó, eu vou cortar o vínculo. Quer aproveitar, aproveita. Não quer, tchau. A vida é sua, não tem mais nada a ver com isso. Te dei oportunidade. Aproveitou, ótimo. Não aproveitou, problema seu. Eu não estou aqui para ficar carregando você a vida toda. Você é autônomo, você cuida da própria vida. Interessante, mas toda vez que tem filhos assim, fica assim. Eles mandam na casa e os pais é que ficam como... Vou colocar assim, os cavalinhos, eles sobem nos cavalinhos e ficam metendo a espora nos pais e fazendo o que quiser. E aí os pais ficam sofrendo porque os filhos não vão para frente, a culpa é deles. Vixe, isso aqui é uma relação de dependente e codependente afetivo terrível, Juliana. A Laura. Olá, Fernanda. Boa noite. Criança que tem sangramentos espontâneos no nariz, desde os 3 anos, hoje com 5. Pai disse que aconteceu o mesmo com ele na infância. Pode ser sistema? Pode ser sistema, mas pode ser também alguma variação anatômica que tem um vaso que fica mais friável e precisa fazer uma cauterização. Então, tem coisas que são muito simples. De repente, você pode ficar procurando pelo em ovo. Ah, vai lá no otorrino, vê, é um vasinho que está lá, uma fragilidade capilar, tá mais... faz uma cauterização, vê o que está acontecendo e acaba. Se for só isso, não tem problema. Mas toda doença, se você procurar, sempre tem. Aliás, não precisa ser doença. Qualquer ser humano, se você procurar, vai ter uma conexão doentia, sistêmica, com alguma coisa da família de origem. Mas quando tem doenças que não têm muita importância, sério, muita importância, isso é da psicossomática. Não devemos gastar nossas interpretações com coisas mais leves e que não são tão importantes assim. Então, doenças agudas, coisas mais leves, então, agora ficou crônico, deu mais problema, não está encontrando soluções, aí precisa pesquisar para ver o que é que está acontecendo, tá? Mas aí vai lá no otorrino, se é uma tendência familiar, pode ser. Se isso começar a ter uma gravidade maior, uma recorrência, ficando crônico e não acha saída, aí é bom dar uma pesquisada, ver o que é que está acontecendo. Toda vez que tem um sangramento, é perda de essência de vida. Alguma coisa está saindo. Nariz é algo que me chama muito a atenção. A Luísa aqui vive com uma rinite aqui, e até falo assim, quando eu vou constelar coisas de rinite, meu Deus do céu, parece de tudo. Por quê? Porque a rinite é não sentir o cheiro da porcaria que está acontecendo na vida. Então, toda vez que porcaria será que estava acontecendo? Não é, Luísa? Não sei, não conheço direito, mas com certeza é muita porcaria. Aí precisa tapar o nariz e não sentir o cheiro para não... Então, mas entendeu? Coisas mais simples nem se pesquisa, mas se isso ficar assim constante, não acha saída, aí dá uma pesquisada. Então, sangramento, sempre dá uma olhada, ver se tem dinâmicas de exclusão, de, às vezes, se for o caso mais grave, não aqui, mas estou falando assim, às vezes de assassinato, de aborto, assim por diante, que pode ter, mas principalmente de exclusão, de alguma coisa foi cortada e colocada para fora. Mas não caçem pelos em ovos, tá? Cliente que não consegue se estabilizar em relacionamento, sempre se relaciona com pessoa problemática. E dedinho podre, né? Pais morreram, o cliente era adolescente. Qual a correlação? Isso aí, as informações são muito fracas. Pais morreram quando o cliente era criança. Tá. Morreram do quê? Foram assassinatos? Um suicidou e matou o outro? Sei lá, ou ao contrário, né? Se eu suicido, não dá para matar o outro, né? Mata o outro primeiro, suicídio. Foi acidente? Foi doença? Veja, essa informação para mim ficou no ar. Então, a questão toda vez, esquece tudo isso. Agora fica assim, se não se relaciona, tem problema e está sempre procurando pessoas complicadas, o modelo de relacionamento é pai e mãe. É o modelo que esses dois montaram. E se esse relacionamento entre esse homem e essa mulher é um relacionamento saudável, não é perfeito, que não existe perfeito, mas é um relacionamento saudável,
que tem respeito de um pelo outro, masculino pelo feminino e vice-versa, tá? E vice-versa, que os dois constroem um relacionamento adulto, os filhos seguem pelo mesmo caminho. Agora, se tem problema, sinto muito, os filhos vão ter referenciais doentios. E aí a escolha, o que é casar, o que é sexualidade, o que é escolher alguém para a sua própria vida, adivinha de onde vem? Daquilo que aprende com o casal primeiro de modelo, que é pai e mãe, a relação dos dois. Pode procurar que é aí que vai achar. Vai encontrar exatamente nesse lugar. E às vezes você vai achar um casamento, parece lindo e maravilhoso, mas de repente essa mulher tinha um noivo que está vinculada com esse noivo até hoje, porque esse noivo morreu, não morreu, foi embora, mas o amor dela está sempre lá, e aí começa, e esse homem também é a mesma coisa. Aí você vai descobrir um monte de coisas confusas que tem por lá. Adivinha quem manifesta e traz tudo isso? Porque se tem pessoas problemáticas no relacionamento, é para o relacionamento não dar certo. Aqui fica assim, não sei se cliente é homem, mulher, seja lá, eu não sei o que é problemático. Se é uma mulher, vou escolher alguém que vai sempre bater em mim, entendeu? A culpa é do outro. Não, 50% para cada um, sabia? 50%, exato, para cada um. Para quem bate e para quem apanha, porque se permitiu apanhar, o outro vai bater o tempo todo. Deveria ter escolhido melhor, e quando acontece alguma coisa tem que tomar atitude. Mas você entendeu que a culpa é jogo de inocente e culpa. Mas pegando isso aqui, procurar ver a relação do casal que estava aqui, que é modelo. Isso é o mais importante até do que os pais morreram quando o cliente era adolescente. Essa relação foi saudável? Tem estrutura familiar? Tem apoio familiar? O que aconteceu depois da morte? Mas o mais importante não é depois da morte, é ver antes. E para que essa pessoa precisa procurar sempre uma pessoa errada, hein? Para que será? Pode procurar que você vai descobrir um monte de problemas ali na relação do casal. Com que está relacionado o sistema endócrino? Vixe, o sistema endócrino está relacionado com um monte de coisa, pá. Esse ano eu descobri um monte de equilíbrio nesse sistema. Tiroidite o quê? De Hashimoto? Deve ser. Nódulo na mão direita. Aqui, se for tiroidite Hashimoto, é doença autoimune. Nódulo na mão direita, cisto no ovário e mioma. Estou assustadíssima. Bom, o que você está falando aqui, basicamente, é o que está acontecendo no seu feminino? Feminino, olha só. Nódulo na mama é mama, ovário e útero. O que está acontecendo com esse feminino? O que está acontecendo com a dinâmica de maternagem? É isso, esquece o tal do sistema endócrino. Isso aqui, para mim, tem algo muito forte. O que é ser mulher para você? Que modelo você tem? Você se ama como mulher ou você não se ama? Você queria ser homem? O que está acontecendo? Que dinâmicas aconteceram na sua família de origem? Esquece o sistema endócrino daí. Estou querendo saber o seu feminino. Olha só, tireoide, mama, ovário e útero. Isso aqui é metabolismo, é energia. E aí? Os 3 órgãos importantes do feminino. Mama, útero e ovário. Os 3 estão com problema? Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui com esse feminino. Esquece o seu hormônio e começa a pesquisar o que é ser mulher para você. Mulher. E que dinâmica de modelo você teve de feminino e maternagem na sua família de origem? Que problema você está carregando? Será que você também está com o manto negro dos seus antepassados? Todo mundo carrega o manto negro, mas gostei da ideia do manto negro. Tá? Feminino! Vai procurar, o problema no sistema endócrino lá, tá bom. Olha o Bruno aqui colocando, treinamento temático aqui. O Bruno já colocou o link aqui do treinamento temático. Pessoal, o que tem de pergunta aqui é muito interessante. Sabe que muitas vezes eu fico me questionando, porque as pessoas me perguntam um monte de coisas, eu dou um monte de dicas. Sabe qual é a questão que fica aqui? E vão fazer o que com essas informações? Realmente vão mudar ou é só para colocar na cabeça e falar Porque se é só para colocar na cabeça, sinceramente, não é para nada. Será que realmente vão mudar? Quando vocês estão curiosos a saber as coisas, realmente vocês estão fazendo algo para mudar? Ou é só para colocar mais uma informação na cabeça? E se vocês atendem pessoas, se vocês são profissionais, está na hora de vocês fazerem mudanças profundas dentro de vocês mesmos, é o primeiro fato, e depois levar esse conhecimento, aplicar tudo isso para
Para quem? Para os seus clientes. Numa constelação, como saber se deve utilizar o recurso e colocar 7 níveis ancestrais, mulheres, quando o cliente é mulher, e quando o cliente tem homens, 7 níveis masculino? Olha, é raríssimo eu fazer os 7 níveis do masculino. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque geralmente não tem homem suficiente no grupo para fazer todos aqueles níveis, só quando tem um grupo maior. Então, são recursos, esses recursos geralmente eu utilizo primeiro, quando tem representante suficiente. Se não tiver, não dá para fazer. Por quê? Porque não tem representante. O que você vai usar, então assim, são dinâmicas que você vai ver. Como constelador, você tem que ver que recursos você tem. Imagina você vai fazer uma constelação e tem 15 pessoas, tá? Eu vou colocar 7 pessoas representando os ancestrais femininos, 7 para representar os masculinos, sei. E aí sobrou quantos representantes para o resto? Então, esse tipo de estratégia utiliza muitas pessoas. Você faz isso quando você tiver pessoas sobrando, senão você não faz. Por quê? Aí, de repente, você coloca uma pessoa para representar os ancestrais, por exemplo. Uma pessoa, entendeu? Então, esse é um recurso técnico e pode ser usado se tiver representante suficiente. Se não, não utiliza. Quando tem, eu uso, até gosto. Usar fica mais simples de ver. Quando não tem, sinto muito. Eu tenho que fazer aquilo que dá para fazer, às vezes colocando um representante para a origem da tragédia no sistema. Mas se eu coloco as várias linhas, eu posso ver até saber, isso foi na época da tataravó e assim por diante que aconteceu isso. Foi aqui que estava o problema. Tá, mas se eu não tenho, não faço. Então, recursos de pessoas. Primeiro, se eu tiver, eu faço. Então, quando eu vou colocar, se tem alguma coisa que faz sentido eu pesquisar, vai que tem um monte de gente, então eu vou fazer com todos. Não. Por isso que eu chamo o meu trabalho, por exemplo, de constelação estruturada estratégica, porque assim, eu tenho uma série de estratégias que eu posso utilizar. Então, eu tenho vários recursos que eu posso utilizar para mostrar aquilo que é importante para o cliente. Eu não tenho um só, eu tenho vários. E, de repente, eu vou utilizar aquilo que faz sentido, porque o grande objetivo tocou na alma do cliente, eu observei que o cliente realmente ficou tocado, aquilo fez sentido, então, ótimo. Se aquilo mexeu, tocou profundamente, eu não preciso utilizar mais recursos, eu já cheguei onde eu queria, não preciso usar toda a caixa de ferramenta, não preciso, já chegou. Agora, utilizo uma técnica, eu percebi que não mexeu, utilizo outra, não mexeu, eu vou pegando técnicas mais fortes e mais poderosas. Então, o que me orienta é se aquilo que eu estou mostrando realmente tocou na alma do cliente. Não é pôr na cabeça, é na alma. A mesma coisa que eu fico assim, será que todas essas perguntas aqui, as respostas, estão tudo na cabeça das pessoas ou realmente toca na alma e tem motivação para a mudança? Ok? Mas entendeu, Isabel? Faço quando estrategicamente tem sentido e eu tenho recurso para fazer isso. Senão, não funciona. A Priscila. Verdade, Fernando, estou aqui na Flórida. Deve ser. E somos chamados a participar em tudo. É isso mesmo. Na escola, na comunidade. Aluno que não vai bem, vai assistir o coleguinha ganhar premiação. Lida com frustração desde cedo. Imagina aqui. Tá vendo o que é lá? Interessante. Lá eles são insensíveis. Não, aqui nós treinamos nossos filhos a ser babaca, sinceramente, pá. A ser um bobão. E valorizamos aqueles que são fraquinhos. E os que fazem alguma coisa não servem para nada. Impressionante. Isso aqui é cultura. Isso é a diferença entre país de primeiro mundo e país de terceiro mundo. Olha só. Alguns comportamentos até estranhos pela nossa cultura. Se uma criança pequena cai e a mãe viu de longe que está tudo bem, a mãe americana nem se move, deixa a criança se levantar sozinha. Por quê? Porque está ajudando essa criança a saber se levantar só, não é fazer drama, não é fazer drama. Priscila, obrigado pela sua colocação aqui. Às vezes a gente fala aqui, parece que é brincadeira, né? É impressionante. Aqui, nós infantilizamos demais os nossos, mas demais. Parece que eles não podem tolerar frustração nenhuma, não podem passar por dor nenhuma. Gente, é uma loucura. Você pega um filho, coloca numa bolha de proteção para não chegar nenhum vírus, nenhuma bactéria, e deixa nessa bolha. Eu quero ver se esse filho um dia vai para a vida, porque a hora que ele sair de lá, o que vai acontecer? A hora que sair, ele vai pegar todas as infecções que existem no mundo, porque ele não tem mais anticorpo para nada. Então, essa super proteção,
Essa coisa de tratar filho como se fosse um bibelozinho, isso aí destrói o filho. Isso aí não é amor, isso é uma doença. É uma doença. Aí, se vai aparecer isso aqui, a criança caiu, tá tudo ok, não faz drama. Ai, meu Deus, caiu, machucou, morreu. A criança se apavora com tudo isso, isso sim, vai. Aí ela vê, tá tudo bem, ela levanta e vai ok. Só observa, tá ok? Tá ok, pronto. Sem drama. Aliás, eu vou falar de um caso que aconteceu no período que eu estava lá. Imagina isso no Brasil. Imagina, você que está assistindo aí, imagina isso no Brasil. Os pais entraram na justiça, para tirar o filho de casa. O filho tinha 30 anos e ia embora de casa. Aí os pais foram na justiça, o juiz mandou esse filho imediatamente sair de lá. Imediatamente, ele é fora da casa. Você vê, entra na justiça para tirar filho. Imagina aqui no Brasil. Se o juiz falasse tirar, meu Deus, não tem amor, não tem Deus no coração. Deus no coração, eu adoro isso. Ele mexe e me fala, Fernando, você não tem Deus no coração. Eu não sei, é engraçado, né? Eu ajudo as pessoas a ficarem adultas, saudáveis, enfrentarem a vida e seguir a jornada de vida que Deus deu essa oportunidade. E as pessoas ficam castrando e cortando as asinhas, diz que eles é que têm Deus no coração, não deixa os filhos voarem, mostra que eles não têm asa, aprisiona tudo e depois diz que tem Deus no coração. Olha só, imagina isso no Brasil, o juiz falar assim, sai imediatamente, é a coisa mais natural, filho não é para ficar com pai e mãe. Olha lá, preparado desde o início, desde pequenininho. Vai ver o que é escola nos Estados Unidos. Vai ver. Ali é preparado. Frustração. Se você não se der bem, problema seu. A responsabilidade é sua, cara. Ali, o Rodrigues perguntando, como curar insônia? Dormindo. Você vai na cama e dorme. Insônia é você estar em excesso de simpático e pouco parasimpático. Não está conseguindo fazer o quê? Relaxar e sentir prazer. Você está sempre atento a tudo. E geralmente isso vem lá da infância. Aquela criança lá em cima, quando eu respondi, nem lembro direito, mas tinha algo assim, né? Não sentir segura dentro da casa. A qualquer momento meus pais vão embora, minha mãe vai embora, eu não sinto que eles me amam, tem alguma coisa acontecendo, tem algum segredo familiar, algum fantasma familiar, dinâmicas ocultas que estão acontecendo lá, e a criança fica aprisionada nesse lugar. E depois, você fica o tempo todo assim, vai acontecer alguma coisa, será? Porque a hora que eu durmo, basicamente assim, eu dormia a sentir segurança que a minha mãe me acolhe e cuida de mim. Se não teve isso, você não consegue relaxar nos braços de... agora, cadê o Deus do sono? Hipnos? Não, tem um outro nome. É Hipnos também, mas tem um outro nome. Morfeu. É você poder relaxar, porque você relaxa quando sente segurança. Se você não está em segurança, você não relaxa, você tem que ficar atento com as coisas aqui no meio da cabeça. Procura esse negócio, como é que estava a relação com a mãe? Sentia um colo seguro, protetor? Provavelmente não. Pessoal, um grande abraço, beijo a todos vocês. A Luísa vem aqui, ela vai mostrar a cara de novo aqui, que ela está desesperada para ver a netinha. Que nada, a netinha não, a filha dela. Aqui, está feliz da vida aqui, e eu também. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.